Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal BIMverso, um canal que trata de BIM e outras tecnologias. Se gostar do conteúdo, se inscreva, compartilhe e curta, tá? Porque isso ajuda também a divulgar mais todo o conteúdo e divulgar para outras pessoas também. Hoje vamos falar de um tema que é muito importante dentro do contexto de BIM, que é trabalho colaborativo. E para isso, a gente tem uma equipe de peso aqui, gigante. Vocês estão vendo que a tela, eu tive que botar mais computadores aqui, mais monitores para poder caber tanta gente. E para isso, tem uma galera muito legal aqui com a gente. Eles vão se apresentar, porque não é muita gente, não deu para decorar todo mundo, né? Mas estamos aqui com o Renan, Henrique, Rafael, Kennedy e Adilto. E por ordem alfabética, atendendo a pedidos, vamos então começar as apresentações. Adilto, manda brasa. Boa noite, pessoal. Me chamo Adilton, né? Eu sou arquiteto de formação, né, acadêmica. Sou formado desde 2004, né? E venho trabalhando atualmente, né? Eu trabalhei em escritórios de arquitetura, né? De interiores também. Já trabalhei como bolsista de iniciação científica também, né? Na UFRJ. E há um bom tempo já atuo na área de consultoria em esquadria de alumínio, né? Já tem aí pelo menos uns 14, 15 anos que eu estou atuando nessa área. Maravilha. Obrigado, Adilto. Próximo. Bom, Henrique. eu sou arquiteto também de formação. Mesmo antes de terminar a faculdade, eu tive uma construtora, né? Tive meu irmão como sócio e a gente construía casas para venda, né? Depois que eu me formei, infelizmente não foi possível continuar a construtora. Eu trabalho como autônomo e além de projetos e consultorias de arquitetura, eu também dou aulas e curso online de ArchiCAD. Show. Kennedy. Boa noite, pessoal. Minha formação ela é engenharia civil, com especialidade em cálculo estrutural. Então, 100% do meu tempo é dedicado fazendo cálculo estrutural, mais voltado para a parte de concreto armado. Atualmente, eu trabalho como autônomo e tenho diversas parcerias com arquitetos e eu consigo manter esse fluxo de trabalho, né? Então, se me perguntar, você faz esse projeto residenciais, de cabine, faço de tudo, porém, apenas o projeto estrutural. Então, esse é meu foco, eu sou 100% dedicado nessa área e é minha paixão. Eu acho que é o que move, cada um no seu quadrado. Maravilha. Rafa. Boa noite. Eu sou arquiteto de formação desde 2016. Trabalhei para outros escritórios, né, de arquitetura. E no momento sou arquiteto autônomo, trabalhando para vários segmentos, né, de mercado, para clientes pequenos ou para grandes empresas. Obrigado. Renan. Bom, eu acho que eu tenho a história mais conturbada de todo mundo, porque eu sou formado em desenho industrial e eu trabalho na área de engenharia eletrônica e automação. Já faz 17 anos que eu estou na área. Passei por algumas empresas sólidas já do mercado e hoje eu gerencio uma equipe de projetos nesse ramo de segurança, especialmente segurança eletrônica. Ok, muito obrigado. Então, gente, é o seguinte, por que houve a ideia de reunir essa trupe aqui? Como vocês viram, cada um veio de um canto diferente. Só uma rápida passagem, onde é que vocês estão no Brasil? Em que local do Brasil? Só para ter uma ideia. Vai lá, Dilton. Onde? Eu tô no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Henrique? Goiânia. Kennedy? Rio de Minas. Sul de Minas. Rafa? Curitiba. Curitiba. Renan? Eu estou em Sorocaba, São Paulo. Então, mais pulverizado do que isso, difícil. Essa galera se encontrou em um curso que fizeram, e daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre isso, e
cada um com um background diferente, cada um com experiências completamente diferentes, e puderam experimentar durante um período, mais ou menos um ano, como trabalhar em equipe de uma forma forte, dentro da lógica de BIM, e isso foi tão intenso para eles, que não só me emocionou, digamos, de ver essa evolução toda, né, e o que motivou esse convite deles estarem aqui com a gente, como também motivou a eles próprios de se juntarem para montar uma empresa. De tamanha foi essa mudança, esta ligação que eles conseguiram ao longo dessa jornada. E é por isso que a gente está aqui hoje conversando, e é sobre este assunto que a gente vai tratar. Então, gente, a minha primeira pergunta é, voltando um pouquinho no antes do curso, antes de vocês se conhecerem, vocês já tinham tido algum contato com fluxos de trabalho colaborativo? Já tinham tido algum trabalho ligado especificamente a BIM? Como é esse antes de vocês se conhecerem? Como é que é esse antes do curso? No meu caso, eu acho que acredito que seja muito parecido para todos, né? Fala assim, não, eu já trabalhava em BIM. Não, na verdade, mexia com 3D, né? Com massa em 3D. E não tinha metodologia, não tinha uma sequência lógica de trabalho, e basicamente falava que era BIM para o cliente. O cliente não entendia o que é, automaticamente você ganhava ponto. Então, não tinha quem questionar se era BIM ou não. Então, assim, e também não tinha um senso crítico também, eu falo por mim mesmo, falar assim, eu estou fazendo correto, isso é BIM, essa metodologia está correta. Porque, na verdade, essa falta de conhecimento inicial, eu nem sabia julgar que era uma metodologia. Eu lembro até do Henrique falando, depois a gente conversando depois, né, Henrique? Você falava assim, mas quando começou o Master, eu não sabia que era o curso de Direito, não, né? Só leitura, cadê o 3D, né? Então, assim, o meu antes era basicamente mexer no 3D. Não tinha nada ligado à metodologia, literalmente, eu acho que é isso. Não tinha nenhum antes, né? Começou agora, né? Para mim. Mas mesmo nessa experiência prévia, Kennedy, mesmo não sendo em BIM especificamente, sendo modelo, existia alguma coisa de trabalho colaborativo ou de fluxo colaborativo, mesmo não sendo em BIM, porque trabalhar colaborativamente não necessariamente tem que ser BIM, né? Pode ser em qualquer outra metodologia. Mas já tinha alguma coisa assim? Você já tinha tido alguma experiência nessa linha? Sim, tem alguns arquitetos parceiros que eles sempre solicitavam, por exemplo, os arquivos em AutoCAD, a gente colocava na versão 3D do AutoCAD, né? Para envio e validação, mas ficava muito pago. Eu não conseguia enxergar o outro lado. Peraí, só pegou a planta 3D e acoplou, porque todos os desenhos dos arquitetos vêm até hoje, na verdade, em 2D. Então, eles só sobrepunham ou sobrepunham o 3D no SketchUp, por exemplo. Então, assim, de fato, era muito vago, cara. Eu sabia que eu estava fazendo o projeto de maneira correta, e raramente via alguma revisão para mim. Porém, eu não enxergava essa compatibilização na boca do lado. Legal. Levantaste um ponto que é muito legal, que é quando a gente trabalha colaborativamente, há uma vantagem logo imediata, que é você se posicionar na cadeira do outro, né? E começar a perceber as dores deste outro. E assim você até consegue entregar melhor no outro momento, porque você já sabe como esse outro precisa, o que realmente ele precisa, como é que ele... aquela história do time que está tão integrado que você chuta a bola para um local que você sabe que o cara vai estar lá. Ele ainda nem está, mas você sabe que ele vai estar lá, não é? Então isso é muito, muito legal, e a gente consegue isso por colaboração, por fluxos colaborativos. Bacana. O que mais? Eu já tive oportunidade, né, de trabalhar em situações, né, onde
eu estava inserido dentro de uma cadeia, né, de disciplinas, né, vinculadas que estavam trabalhando de forma colaborativamente, né. Em CAD, eu acho que essa situação ainda se torna um pouco mais difícil, né, até para poder você fazer, né, você ter ali de repente um gerenciador ou algum, digamos assim, o capitão do time, vamos dizer, né, que seja ali a pessoa que faria essas compatibilizações, né. Então, eu acredito que, né, que, por exemplo, utilizando o trabalho do sistema CAD, isso se torna ainda um pouco mais complicado, mais difícil, né, de acontecer, né. E a sensação que dá é que, na verdade, cada um meio que trabalha num nicho, né. Então, essa coisa de conexão, né, de pensar como um time fica um pouco mais prejudicado, né. E a partir do momento que você começa a trabalhar com o BIM, não pensando somente na questão do 3D, né, mas sim no universo da informação, né, de que você realmente faz parte de um contexto que está ali integrado para um objetivo final, faz com que estimule você a ter uma visão holística mesmo do processo, né. Você precisa entender que você faz parte de um todo, né, e que a sua participação é importante para poder ajudar as outras disciplinas, porque está todo mundo correndo para o mesmo caminho, né. Então, quando você, por exemplo, está trabalhando de uma forma colaborativa, de repente o cara de ar-condicionado precisa de você para apoio de alguma coisa, você também precisa do dado dele para poder você conseguir fluir com o seu trabalho. Então isso acaba gerando um ciclo meio virtuoso mesmo, né? Porque todo mundo acaba aprendendo sobre as dores de cada um, né? E você tem essa noção do todo. E aí, quando o produto final chega e acontece, você se sente mais pertencente daquele produto final, sabe? Então, realmente, parece ser uma coisa muito mais interessante, né, nesse ponto também, né? Muito legal, bacana mesmo. Vocês acabam crescendo juntos enquanto profissional, né? Muito legal. Quem mais? Exatamente. Eu acredito que eu tenha tido mais trabalho em grupo do que com colaboração, né? Era o fato de todo mundo trazer as informações e você ter que juntar tudo, resolver, porque às vezes para você mandar para um terceiro, resolver o problema, o processo era meio lento, então você acabava condensando tudo para si e resolvendo o problema dos outros. Então não acontecia a colaboração propriamente dita, né? Resolvia problemas. E eu acredito que essa foi a experiência colaborativa para valer, ver funcionando, né, o sistema BIM, foi num trabalho em grupo agora. Ah, legal, bacana. Quem mais? Eu também não me recordo de passar por alguma fase assim de trabalhar em colaboração com alguém, até porque eu tenho pouco tempo de formação. Eu formei em 2021, então eu já me formei sendo autônomo. Nunca trabalhei em escritório, né? Então, para mim, a palavra colaboração só veio no meu TCC porque eu fiz um coworking. Só. Era o que eu conhecia de colaboração, era isso. Não tive nenhuma experiência nesse sentido, não. Não, perfeito. Aí tem o mais velho aqui da turma, né? O senhor ancião aqui, Renan, que já trabalha desde o século passado. Diga lá, Renan. Eu vou te falar, eu faço das minhas palavras a do Rafa. A gente não tinha passado por trabalho colaborativo, né? Você realmente tinha, por exemplo, uma reunião onde você definia as premissas do projeto, cada um ficava responsável por, de repente, um pavimento, algum tipo de separação assim, porque a gente trabalhava com arquivos separados em CAD, né? Não é que nem no BIM que você acaba trabalhando tudo junto. Então era mais nesse sentido. E realmente também, fazendo também o que o Adilton comentou, você acaba se sentindo mais parte do projeto quando você faz parte dele no processo inteiro, como um todo, né? Eu acho que o BIM tá aí para revolucionar isso daí. E Renan, e aproveitando que você falou agora, como foi teu contato assim com o BIM inicialmente? Você ficou sabendo onde? Viu na esquina, passando? Na verdade foi o seguinte, né? A gente tem um grande cliente multinacional que acaba dando um certo retorno para a empresa, né? Então esse pessoal acabou comentando com o dono da empresa que eles queriam que a gente se envolvesse com o BIM
porque eles no futuro iriam implementar, inclusive eles implementaram esse ano. Então, eles queriam passar isso daí pra gente, mas eles não sentiam segurança que a gente daria conta de fazer os projetos em BIM. Foi aí que começou a minha história com o BIM. Foi aí que eu comecei a correr atrás, tudo mais, que a princípio eu ia ganhar a pós-graduação, um MBA em BIM, que acabou não dando certo porque eu queria pegar logo a melhor que tinha no mercado. E eles acharam meio caro e eu fui pra cima na cara e na coragem. E também porque o conhecimento fica comigo, né? Não fica com a empresa. A gente acaba, por mais que a gente ensine o pessoal a trabalhar em BIM, toda a carga de trabalho que a gente viu no Master só vai passar realmente quem fizer né? Ou quem tiver um cargo de BIM Manager na empresa. Verdade. E Kennedy já tinha também um contato, como é que foi esse amor à primeira vista aí com BIM? O famoso curioso, né, pesquisador, né, autônomo, que eu fui verificando o mercado para onde ele está caminhando, né, na verdade. Então, eu fui buscando referências, o qual seria uma melhor maneira de adquirir esse conhecimento. Então, assim, por mais que se leia livros, leia best-sellers sobre o assunto, fazer um curso direcionado, não tem igual, não tem par. Por exemplo, essa vivência, essa colaboração que aconteceu com a gente, eu acredito que mesmo se eu ganhasse o cargo de BIM Manager, eu não teria essa colaboração, porque eu não teria o conhecimento prévio. Então não adianta. Se não tiver a base, fica impossível até mesmo convencer outras pessoas sobre o processo, né? A gente mesmo não se convence inicialmente, será que dá certo? Vai chegar no final da Então, eu falo que acredito que por sorte, né, eu consegui encontrar esse curso, consegui me encaixar em um grupo excepcional e reter esse conhecimento comigo. Segundo o Fernando falou, né, o conhecimento a gente leva, né, é individual, né? Não, legal. O Henrique e Rafael, imagino que vocês viram na faculdade, alguma coisa relacionada a isso. Eu fui conhecer, assim, o Revit e o ArchiCAD na faculdade. Antes disso, eu só conhecia o AutoCAD. E fora isso, eu conheci o 3D Max, né? Que eu comecei a me interessar por arquitetura fazendo maquetes eletrônicas para arquitetos. Quando surgiram as maquetes eletrônicas, a maioria dos arquitetos da época, pelo menos aqui, eles não faziam as maquetes, eles terceirizavam, né? Porque eles faziam só a planta no AutoCAD. E um dia um arquiteto que eu prestava serviço para ele questionou, mas você sabe ler a planta? Você sabe entender isso aí direitinho, essas cotas? Eu falei, cara, eu vou te perguntando aqui e tal. E acabei não pegando mais projetos com ele por conta disso. E eu falei, cara, eu preciso estudar. Eu já tinha formação em Direito. E entrei na faculdade, o AutoCAD me dava, assim, desespero. Eu falei, cara, não é possível que eu tenho que refazer isso toda hora, refazer toda hora. Quando chegou na disciplina de Revit, falei, aqui já começou a ficar bom. E eu precisei mudar de turma no meio do curso, e a outra turma tinha aula, a mesma disciplina de Revit, só que eles usavam o ArchiCAD por baixo dos panos, né? Porque a faculdade não queria aceitar o ArchiCAD. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu precisava entregar um trabalho no outro dia. Eu entrei no YouTube, 24 horas ali, tutorial online, consegui entregar e nunca mais peguei Revit, nunca mais peguei AutoCAD. E é isso. O ArchiCAD hoje me move praticamente. Agora, Henrique, deu um bug aqui na minha cabeça na cronologia. Tu começou falando de maquete eletrônica. Aí tu voltou para direito. Eu formei em Direito antes. Peraí, tu fazia maquete eletrônica e fazia Direito? Como? Não, eu trabalhei com designer gráfico muitos anos. Design gráfico. O design gráfico te levou a maquete eletrônica.
me levou à maquete eletrônica. E aí tu resolve um belo dia, vou fazer direito. A minha família é toda do direito. Então eu falei, pô, eu vou pelo caminho mais fácil. E acabou se tornando mais difícil. Ok, entendi. E depois, Faz sentido, ficou assim. aí eu fiz arquitetura. Muito interessante. Quando tu disseste assim, quando chegou a maquete eletrônica, isso era que ano? Só por curiosidade. Olha, eu fiz um curso de 3D Max, eu acho que em 2007 ou 2008. Tá, deixa eu só te dar 2007. uma historinha. Eu fiz maquete eletrônica na década de 90, em 3D Studio, em DOS. Só para te ter uma ideia. Fazia muito, tava na faculdade nessa época, fazia demais, assim, chegou a um ponto do meu quarto ter 3 computadores renderizando junto. De tanto que eu fazia muito. Pessoal, alugar computador da NASA, né? Pra rodar aí. Pois. Não, e era terrível. Esses dias eu postei uns renders que eu fiz usando uma inteligência artificial, né? E aí, ao usar aquilo, que ele renderiza assim em segundos e com realismo lá em cima, eu fiquei, meu Deus do céu, quantas noites perdidas que eu ficava ali naqueles 3D Studio mandando renderizar. Só quem configurou um Mental Ray, um V-Ray, Sabe o que é isso? sabe o que é uma renderização em segundos hoje, né? Exato. Vai entender a diferença. Cara, é impressionante o nível que a gente chegou, é impressionante. Comparado com o que era antes. Pra gente ter um mínimo de qualidade assim da imagem, era dias e dias e renderizava e voltava e fazia de novo e ajeitava. E, rapaz, era terrível. E hoje a gente aperta no botão, o bicho sai quase que já perfeito já no final. É um susto. Mas que legal. E Rafa, foi na faculdade também? Tu ficou sabendo? Bom, na faculdade, a aula era de CAD. CAD e SketchUp era o que se usava, mas eu resolvi fazer um curso por fora, né, de Revit, só que o curso foi bem fraquinho. E então eu basicamente fazia o quê? Eu fazia a volumetria no Revit, modelava lá, daí eu fazia os cortes e tal, e exportava tudo pro CAD e terminava de modelar no Sketch. Então, assim, era eu ia até o final, né? Ficava aquela coisa sempre meio latente, assim, eu chegava até o nível. Eu só consegui, na verdade, entender mesmo, desenvolver o projeto completo só depois de começar a trabalhar como autônomo. Porque até lá, demanda de escritório era sempre no CAD, no Sketch, então nunca conseguia me aprofundar, nem ter tempo, né? Que era só um projeto atrás do outro, então não tinha muito como se desenvolver. Mas agora já serão outros patamares, né? Que bom. Adilto, já tinha contato com o BIM antes ou lá na tua empresa era só CAD mesmo e pronto? A gente começou a ter mesmo contato com o BIM, enfim, em 2019, né? 2018, não me recordo ao certo, mas nesse período, né? Então, antes era mesmo só CAD, né? Eu já tinha tido contato também com minhas aventuras, né? Lá fiz de 2003, 2004 com 3D Max também, mas assim, foi meio sofrido, né? E eu comecei realmente a ter a ideia do BIM agora. No início era muito essa coisa mesmo do 3D, né? A gente vincula muito essa ideia do é 3D, então o BIM se resume a 3D. E quando você vai, de fato, buscar o conhecimento, e assim, isso essa coisa dessa visão de que não é só 3D, me incomodou um pouco no início, porque eu falei assim, poxa, não pode ser só isso, né? E aí a gente começa a pesquisar, a estudar e verificar e ver que é um universo, né, gigantesco de coisas, e que o mais importante do BIM, na verdade, é o I de informação, né? O 3D é somente uma das informações que você carrega ali junto dentro do processo, né? E aí você começa a ver que realmente é uma coisa riquíssima, assim, que demanda de você uma mudança realmente de mindset, né? De pensamento, né? E isso foi um pouco traumático, digamos assim, né? Para você que está trabalhando há muito tempo com CAD, aquela coisa toda, você vê uma coisa muito diferente, você fica, opa, peraí, é um pouco complicado, né? Mas é uma mudança, assim, realmente para... É aquela coisa, né? Quando você muda, você vê que você não quer voltar atrás, né?
E então, assim, foi uma experiência para pouco tempo, né? Mas que foi uma experiência muito rica e muito satisfatória mesmo que eu senti. Ah, legal, legal mesmo. Eu pegar um pouco o gancho dessa fala tua do ponto de vista dessa mudança, né, do mindset. É, vocês vêm de cada um com suas experiências, seus backgrounds, decidem fazer um Master em BIM, que foi o Master Internacional em BIM Management da Zigurati, e dentre as dinâmicas que o curso tem, temos esse trabalho em grupo, né, que vocês percorrem quase um ano juntos, desenvolvendo um trabalho. Vocês então se encontram nesse grupo. Primeira pergunta, foi o mesmo grupo do começo ao fim? Ou teve mudança? Não, teve trocas mudanças, teve mudança. Teve mudança. Ele foi o último a agregar. Ah, ok. Então chegou por último. No apagar das luzes. Eu lembro muito bem, até mesmo na época que houve essa mudança, né, do grupo, enfim, teve gente sendo desligada, gente sendo contratada, né, pelo Renan, né, então assim, inclusive eu lembro que você falar com uma simulação quase que real, né, na vida real, né, Uma entrevista e tudo. Exato. Mas é isso mesmo, o trabalho que a gente desenvolve lá é uma grande simulação da realidade, né? Tanto que toda a confusão que tem numa empresa acaba por acontecer ali. Pode não ter acontecido no grupo de vocês, mas com certeza do lado, no outro grupo, aconteceu alguma coisa. Então é muito realista. Boa parte do trabalho que a gente faz é de gestão de pessoas, né? Tudo bem, fazer um modelo bem feito é importante, tudo bem, ter um fluxo de trabalho ali, um fluxo de informação, aliás, bem desenhado é importante, mas se você não trabalha bem as pessoas, a coisa não anda. E aí, com base nisso, eu queria perguntar para vocês, vocês se encontram lá, é montada a equipe, o Renan ainda não estava, deu choque logo no começo, assim, entre vocês, ou a coisa já rodou bem, os santos se encontraram? Como é que foi no começo, assim? Eu acho que a gente batia um pouco a cabeça, assim, não tinha conflito, mas o processo era meio lento, assim, para chegar a alguma solução afirmativa, né, para solucionar algum problema, era um pouco lento. Mas aí, com um passar, a gente começou, acho que, a alinhar, ver o foco, né, todo mundo criar um foco específico e pensar como que a gente queria fazer o projeto, que a gente queria fazer uma coisa bem realista, né, como realmente se fosse uma empresa. Então, meio que as visões se alinharam, a gente descobriu o que pensou no que era o produto, e acho que a partir dali o processo foi natural, né? Até no começo foi um pouco mais centralizado, mas depois foi cada um por sua conta, cada um tinha sua liberdade, conseguia se desenvolver assim de uma forma realmente colaborativo e cada um com liberdade de se desenvolver, né? Com as suas habilidades em específico. Mas espera aí, Rafa, você tá dizendo que a coisa assim foi tão bonita, não teve assim Então, acho que talvez a pessoa ficou estressada por fora, né? O estresse foi em casa, quem chegou eu tava ouvindo, cheguei em casa, saí da vídeo, mas fulano, não sei o quê. Mas na reunião era tudo tranquilo, a gente conseguiu aqui bem. Eu acho que o começo foi muito difícil, acho que até porque saiu muito da nossa rotina. Acho que cada um tem, né, tinha na época seus horários ali, as suas tarefas diárias e noturnas, e de repente cai no nosso colo que a gente tinha que fazer reunião à noite quase todo dia, e essas reuniões não acabavam nunca. Não, 15 minutos. Ah, beleza, 15 minutos, dá para fazer o meu outro compromisso. Era 2, 3 horas. Inicialmente a gente foi se alinhando, assim. As coisas foram se encaixando. Falou, olha, a gente realmente tem que começar a fazer 15 minutos. Só que a gente começou a ver que os 15 minutos também apenas não resolviam. Então tinha que, de qualquer maneira, estender. Só que tinha uma extensão com limite, né? Porque senão a gente parava à noite conversando e ia embora, né? Fazer um adendo nas palavras do Henrique, porque no início a gente até perguntava como é que estava o bicho de estimação, né? Tipo, aí na hora que acabava a conversa, já dava meia hora. Aí ia começar a falar sobre o projeto. Então, assim,
mas eu vejo um lado positivo também. Então, assim, houve um impacto maior entre a equipe. Então, por exemplo, um dia que uma pessoa podia reunir, nosso grupo vai resolver o seu problema e a gente todo mundo aqui. Então, assim, houve essa união, né? Então, essa parte efetiva, eu acredito que faz parte também. Acho que a gente pegou um grupo bem maduro, né? Apesar de eu ter pouca experiência, mas eu tenho 40 anos. Então, a mentalidade é diferente, acho que de um grupo de pessoas bem mais novas, né? Então, a partir do momento que realmente a gente olhou e falou assim, isso aqui realmente é um compromisso, eu tenho que estar aqui nessa reunião todos os dias, aí o negócio ficou mais sério. Eu lembro do dia, um Rafa mesmo falou para mim, foi, Henrique, você tem que participar um pouco mais das reuniões, porque eu tinha meus outros compromissos que eram sempre à noite, porque o resto do dia eu estava trabalhando, né? Então eu ia para academia à noite, eu tinha que passear com a esposa, era à noite, tinha que passear com os cachorros, era à noite, e as coisas foram se adequando para outros horários, né? E aí fluiu, e aí começou a fluir. Hoje o cachorro já sabe trabalhar no ArchiCAD, ele já tá... Já não, o cachorro já trabalha. Agora mesmo ele estava aqui do meu lado, aqui, abanando o rabo aqui, já falou, reunião, vou participar. É verdade. Renan e Adilto, vocês tiveram um choque muito grande, assim, logo no começo. Como é que foi esse embate logo nisso? Olha, e eu fiquei, não vou dizer desesperado, porque quando a gente fica mais velho, a gente perde o medo dessas coisas, né? Mas a gente, com aquela carga toda de teoria no começo que tinha e tudo mais, de repente a gente tem que se reunir com um grupo de pessoas que você não conhece para falar de um objetivo comum que é daqui a um ano. Era bem difícil. A sair da inércia no começo do trabalho foi bastante complicado. A gente ter segurança do que a gente estava fazendo era algo ok, era algo bom. Essa foi uma dificuldade bem grande. Quando ocorreu a mudança de grupo, né, porque meu grupo original 2 pessoas saíram, me foi dada a possibilidade de ir para o grupo deles, porque a gente era do mesmo mentor, ou de um outro grupo que eu não conhecia o mentor. E nas mentorias lá que a gente participava, a gente sempre comentava o quanto avançado eles estavam. Então, falei, beleza, por mim pode ser com eles. E foi, acho que, a melhor decisão que eu tomei, junto de querer fazer o Master na Ziggurat, foi de ter mudado para esse grupo. Porque era uma vaga e o outro grupo eram 2. Aí falou assim, você pode ir com outra pessoa para outro grupo, ou você pode ir sozinho para esse. Vamos sozinho. E Adilto? Eu tive... A minha maior dificuldade no início foi muito naquilo que o Henrique falou da questão da rotina, né? De você... lógico, você precisa se dedicar bastante e tudo. E assim, eu sou uma pessoa que me cobro muito, né? Então, logo no início, eu pensei assim, puxa, eu preciso dar o meu máximo para poder o time, de alguma forma, né, me aceitar, enfim, a gente conseguir trabalhar colaborativamente, né? Eu no início, eu senti, na verdade, uma empolgação interessante justamente por ser pessoas de diferentes lugares, né? Ou seja, não é uma pessoa que, de repente, tem uma visão só da minha região, enfim, de outras regiões, né? E isso me empolgou, né? Eu me dei, assim, esse desejo, essa vontade de tentar adquirir um conhecimento diferente, né? Uma forma de trabalhar diferente, né? Então, assim, no início, para mim, foi mais mesmo no sentido dessa cobrança interna mesmo que eu tinha, puxa, não, eu preciso contribuir de alguma maneira. E uma coisa que ajudou muito, né, e lógico, né, o mentor que a gente teve no Master ajudou a gente também nessa questão, porque ele conduziu de uma forma que a gente fizesse uma dinâmica de autoconhecimento, né. Isso foi essencial, assim, no meu modo de ver, para poder a gente quebrar aquele gelo, né, cada um tá se conhecendo aqui, né, vamos afinar as expectativas, né, porque muitas vezes quando você vai começar a trabalhar de forma colaborativa com pessoas que inicialmente você não conhece, justamente você afinar as expectativas, né? E eu acho que essas reuniões que a gente fez no início, que eram reuniões para começar, para ter 15 minutos, na verdade, elas demoravam
15 minutos para começar, na verdade, né? Elas foram importantes justamente para poder a gente se conhecer, né? A gente demorava ali, poxa, 1h30, 2 horas e tudo, e a gente acabava se conhecendo. E a gente conseguiu perceber que, na verdade, a gente se completava, né? E dentro das nossas valências ali, e isso foi muito interessante. Isso ajudou, de alguma forma, a rodar. E uma outra coisa também que eu acho que foi importante, que aí vai muito daquela questão, às vezes, do amadurecimento, às vezes, que a gente acaba adquirindo, é que a gente se respeitou muito, né? Então chegou um determinado momento ali que, de repente, um pensava um pouco diferente do outro, sempre tinha uma maneira, um jeito diferente, especial para poder falar isso, sempre com um cuidado maior, justamente para poder, de repente, não magoar, não ferir o outro, tentar entender isso de uma melhor forma, né? Então, assim, eu acho que essas reuniões que a gente teve no início, que foram mais longas, foram importantes para poder a gente conseguir se autoconhecer e ser menos traumático, vamos dizer assim, no início, o processo, né? Pô, que legal, legal mesmo. Essa questão do conhecer o outro, né, é muito importante para o trabalho em equipe, e vocês estavam fazendo isso à distância. Vocês tiveram a oportunidade de se conhecer pessoalmente já, até agora? Algum de vocês já toparam assim, apertou a mão? Não. Ainda não, né? Mas já vamos perto. A gente quer. Pensa nisso já desde no meio do curso, assim. Mas ainda não vingou, não. Não, mas isso é muito interessante, porque desde da pandemia, muito vem se discutindo sobre a questão do trabalho remoto, né? E como isso impacta na produtividade das empresas, impacta nesse senso de equipe, na criação de uma cultura, né? E, claro, diversas teorias já começaram a sair, alguns aprovam, outros nem tanto, mas eu acho que vocês são a prova viva de que sim, é possível, tá? Isso não significa dizer que eu não vá encontrar essas pessoas, ou que não haja essa necessidade de encontrar, mas que é possível sim criar ali um relacionamento, criar um espírito de convivência, mesmo estando remoto, né? Mesmo estando à distância. Em situações de empresa, e vocês como estão nesse caminho, haverá momentos de precisar fazer um encontro a sério mesmo. Chega assim, gente, olha, dia tal, vamos nos encontrar em tal lugar, e ali vai ter um momento de descontração e vai ter momento de trabalho, mas depois cada um pode partir de novo para o seu local de origem e seguir a vida, e continuar trabalhando junto, e continuar fazendo com que as coisas aconteçam. Eu acredito muito nisso. Vocês concordam ou não? Eu concordo plenamente. Eu acho que a internet, né, ela facilitou muito as coisas para todo mundo, desde a criação dela. A pandemia colaborou ainda mais, né, com essa parte de trabalho remoto, né? E realmente a gente conseguiu conhecer cada um dos integrantes aqui. A gente parece que se conhece pessoalmente, mesmo sem se conhecer. A gente praticamente sabe a rotina, sabe o que faz, sabe o dia que tá de bom humor, o dia que tá de mau humor. Teve momentos, por exemplo, de trabalho que eu falava, galera, não tô bem. Falei, não, a gente já viu na sua cara, você não tá bem hoje. O que foi? Apertei o aparelho de dente, tá doendo, não tô bom pra reunião. Então, aí, não precisa nem participar, cara. Vai descansar, vai tomar um remédio, alguma coisa assim. Então, é o que o Adilton falou, a gente, pela maturidade, né, a gente se respeitou muito. E esse conhecimento que a gente teve um do outro aí, foi realmente muito prazeroso, mas ainda falta, né? Falta realmente o contato humano, né? Eu acho que isso nunca vai deixar pelo menos para mim, nunca vai deixar de fazer falta. Eu gosto muito de contato humano, eu gosto de estar perto das pessoas, e a gente precisa pôr um ponto final nesse encontro aí pra gente realmente se conhecer. A única parte ruim do trabalho colaborativo à distância é que não tem como a gente sentar no boteco junto. É isso.
Mas a gente já tomou cerveja junto fazendo trabalho. Isso é verdade. Isso é verdade. Boa. Não, e assim, eu acredito muito nisso também, assim, porque eu vejo uma possibilidade também é justamente essa abertura desse leque de opções que você tem de trocar experiências, né? Quando você, às vezes, obviamente, trabalha presencialmente, né, às vezes no escritório, a maioria das pessoas que trabalham com você, né, na maioria das vezes, obviamente, são da mesma região, né? Então, de repente, vocês têm os mesmos hábitos, os mesmos costumes e tudo, né? Quando você trabalha de forma colaborativa e tendo a possibilidade de trabalhar de forma remota, as fronteiras meio que se eliminam, né? Você acredita nessa possibilidade e se torna muito empolgante com isso. E você vê que o quão rico é o aprendizado dessa forma de trabalho. Existe o desafio, lógico, de trabalhar de forma remota, né? Porque, de repente, você não está ali olhando, né? Não está no tete-a-tete ali do dia a dia, né? Não está ali com aqueles conflitos, né, diários e tudo, mas existem vários outros benefícios que, de repente, o trabalho presencial ali somente não teria possibilidade de te dar, né? Então, para mim, essa possibilidade de você eliminar fronteiras, né? De você ter possibilidade de trabalhar com várias pessoas de várias culturas diferentes, isso é muito enriquecedor em prol de um trabalho, né, que você vai fazer em conjunto, né? Então, você tem a possibilidade de entregar para a sociedade coisas bacanas, né? E tendo experiências diversas ali unidas em prol de uma coisa só, né? Ótimo. Ao longo deste 1 ano, eu imagino que a coisa não foi assim uma linha reta, né? Tiveram altos e baixos e a coisa aos poucos é um pouco como o mercado financeiro. Há altos e baixos, mas há um crescimento. Ao longo de um período de tempo, há um crescimento. Então, se eu pego a diferença do ponto A para o ponto B, cresceu. Mas isso não significa dizer que foi uma linha reta, né? Houve altos e baixos. Quando estava no baixo, o Henrique comentou aí que houve momentos que não estava muito legal, mas que houve muito respeito. Já foi uma boa dica aqui que a gente pode deixar para todos que estão nos ouvindo, como ferramentas, por assim dizer, para se alcançar isto, né? Uma delas, respeito. Acho que é uma palavra muito forte para isso. O que mais vocês podem listar como sendo, olha, para quem quer trabalhar colaborativamente, tenha atenção a isso? Compromisso no ano. Eu acredito que cada um tem que ter consciência que não é o dono da verdade. A metodologia abre um leque muito grande, né? E quando a gente adentra em softwares que são utilizados, é uma aprendizagem atrás da outra. O Henrique dá um banho no ArchiCAD, o Renan é fantástico, até o Rafael na parte de apresentação é impecável, e toda a conversa que a gente adjuntava, ele dava uma aula de espadê pra gente, que eu nunca imaginei que tinha uma coisa de espadê. Então, assim, eu acredito que tem que saber ouvir. Legal. Saber ouvir, compromisso, respeito, o que mais? Disciplina, precisa ter foco. Importante. A gente tem que perceber que se a gente para, você prejudica todos os demais, né? Então você tem que ter foco mesmo e disciplina para a execução das coisas. Legal. E saber assumir também que você não sabe, né? Olha, galera, isso eu não sei fazer. Eu vou estudar, vou tentar fazer, mas eu nunca fiz. Ou eu faço, mas eu faço com dificuldade, vai demorar um pouco mais. Eu acho que é muito importante isso também. Principalmente pessoalmente, né? Acho que a partir do momento que você percebe que você não é capaz e você assume isso, você já está crescendo. Entre essa parte também de alinhamento com o objetivo. O objetivo tem que estar bem claro.
Porque não adianta querer gastar energia em algo que já está ok perante ao web e tem mais demanda e manter aquele foco naquele item. Não, tem que resolver o problema todo. A arquitetura, por exemplo, é uma parte do projeto, é só uma parte. Então, o objetivo tem que estar bem claro, a entrega tem que estar muito bem. Então, esse alinhamento entre todos tem que estar muito bem azeitado, né, pessoal? Uma coisa também que eu acho interessante, importante, além do comprometimento, né? O comprometimento, para mim, também é uma das coisas chaves, assim, para você fazer a coisa rodar, né? No trabalho colaborativo. É você ter exatamente essa questão, né? Da humildade, de fato, de você saber que você tem situações que você não vai saber, né? Mas você tem uma coisa também chave, que é a confiança do time, né? Você sabe que esse time vai entregar resposta, né? Então, por mais que você... Vai ter momentos que você vai acreditar que não vai dar, né? Porque você tem aqueles desafios que são aqueles momentos de baixa, né? Você assim, poxa, não vai dar, o desafio está muito grande, será que a gente vai ter, né? Tem aquelas dúvidas e incertezas, mas aí tem aquela questão da confiança, né? Que você pode, obviamente, ter ali do lado o membro do seu time que pode te ajudar na sua deficiência e você também pode ajudá-lo, né? Então, assim, a gente sempre teve, ao longo do tempo que a gente trabalhou junto, a gente sempre teve a confiança um no outro. E isso, assim, foi algo, assim, importantíssimo para a gente entender, não, vai acontecer. O esforço, o sacrifício que a gente for fazer, a gente vai fazer, mas vai acontecer por quê? Porque eu confio nas pessoas que estão nesse time. Isso me faz lembrar até alguns episódios, na verdade, aconteceu mais de uma vez, que, por exemplo, a entrega é até domingo, meia-noite. Só tá faltando o final ali para fazer a entrega. Ok, e só depende de uma pessoa. O que acontece? As outras 4 estão esperando 11h30 da noite. Todo mundo acordado esperando o arquivo para fazer o upload. Então, assim, todo mundo está esperando, tá? Vai ser entregue, o arquivo vai carregar. Verdade. Legal, muito bom. É a mesma coisa, acho que talvez aceitar ajuda, né? Às vezes a gente tá tão acostumado a desenvolver todo o projeto e pegar todo o problema para si, né? Eu vou resolver, não quero arranjar problema, né? Trazer para ninguém, não. Você tem que saber aceitar ajuda e compartilhar, né? Para poder, às vezes a tua solução tá na tua frente e você não tá visualizando. Então, se você compartilha e aceita, né? Tô com problema para gerar o filme, né? O vídeo da apresentação final. Tô com um problema e o Renan, qualquer coisa mesmo chama. Qualquer coisa chama. No final, ele que renderizou o final, né? Fez a montagem final do vídeo porque o meu computador não rodava. Então, foi por isso. Foi de compartilhar e ser ajudado. Então, acho que é importante aprender isso no processo colaborativo. Legal. Renan, quer colocar alguma coisa? Eu ia só complementar o que o Rafael falou, né? Não só o Rafael, todo mundo comentou, né? Você não ter vergonha de falar que você não sabe fazer alguma coisa. Ou, de repente, levantar a mão dizendo que você tá com um problema para fazer alguma coisa. Porque a gente tava lá com o intuito, né? Era entregar o melhor trabalho possível que a gente queria. Era o nosso foco. Fazendo alguma coisa com qualidade, com bastante informação. Então, a hora que cada um liberava, oferecia ajuda para os outros. E a gente também não tinha vergonha de aceitar ajuda, não. Legal. Do ponto de vista ferramental, o que vocês usaram para ajudar nesse processo? Vocês trabalharam com algum Trello, trabalharam com alguma ferramenta específica? Comenta aí pra gente como é que foi isso daí. E como que efetivamente ajudou. Vou deixar o Rafa falar, porque ele ficou mais nessa área de realmente... Ele foi o BIM Manager, né? Ele gerenciou toda essa galera que tá aqui. E eu acho que ele tem bem mais propriedade para estar falando disso daí. Diga, Rafa. Bom, a gente usava o Trello, né? A gente fazia os períodos de trabalho, né?
tinha as metas de tal período, agora me fugiu dos termos técnicos legais, mas a gente realmente abraçou o método Scrum de desenvolvimento. Então a gente queria os períodos de trabalho, ia desenvolvendo, todo mundo ia atualizando como ia sendo o processamento, né, que etapa chegou, até para poder ajudar o próximo, porque a gente sempre estava meio que tentando livrar a barra do outro, tentando sempre otimizar. A gente fazia gestão mesmo de cada reunião também, para entender o que estava sendo feito a cada dia. Olhando assim, de pronto, assim, eu acho que seria isso. Mas assim, a gente sempre também tinha uma certa comunicação por WhatsApp, mínimo possível, né? Também para não ficar uma lista enorme que ninguém consegue ler nada. A gente tentava reduzir o nível de interações, sei lá, só para tentar falar o essencial. E reunião. Também, como a gente tinha muitas reuniões, assim, principalmente no momento inicial do projeto, que tinha a questão de definições, a gente conseguia resolver tudo lá, na verdade. Tudo em reunião a gente já conseguia resolver. No momento que ficou um processo um pouquinho mais autônomo, que cada um já estava com um pouquinho mais de liberdade, já sabia o que era para fazer, era só complementar, aí a gente começou a usar um pouco mais o Trello, mas era comunicação por reunião. Rapidinho. A gente tentava fazer rápido, né, mas eu tentava fazer o processo, né, de 15 minutos, eu que era o carrasco do pessoal, cortava todo mundo, não, para de papo, vamos fazer o negócio. Mas não dava certo, né, não tem como controlar. A gente quer conversar, eu entendo, é natural do ser humano, a gente quer conversar. Mas eu falava lá, 2 minutos para falar o que você fez, não nada mais, nada menos. Foco, tá, você respondeu exatamente. Tá, teu projeto tá em que ponto? Tá, fala, é isso? Tá, ok, tá, beleza, próximo. Era mais ou menos assim, mas depois... Pronto, né? Bate pronto, não me enrola. A gente tentou implementar a metodologia Scrum, né, fazer abrir de chamada, todo mundo em pé, né, que aí só dá, todo mundo cansa para de falar, né, mas deu certo. Não deu certo. O pessoal era resistente. Mas assim, teve a tentativa. A gente tentou. Na verdade, tem dias que a gente realmente conseguiu. Porque também não dava tempo para as pessoas desenvolverem o trabalho, né? Se a gente ficasse só conversando à noite, ninguém ia desenvolver nada e o projeto não ia avançar. Então, algumas noites a gente conseguiu. Vamos, sei lá, uns 40%, 50%. Ali foi. Mas a gente conversava bastante, não tem jeito. Legal. Que bom. E assim, foi uma coisa importante e interessante que a gente veio passar, porque a gente tinha um trabalho, né, robusto para ser feito, né, um objetivo ali importante que a gente se colocou. E realmente, assim, para poder ter um trabalho que fosse feito, né, num período, né, estrategicamente ali enxuto, vamos dizer assim, a gente precisava realmente pensar muito na estratégia para poder desenvolver esse trabalho, né? E essa metodologia Scrum, o método ágil, para a gente foi muito importante para poder a gente conseguir realizar isso, né? Mas é lógico que você não consegue, ainda mais a gente que não conhecia, né? E a gente teve a oportunidade, a experiência de conhecer. Para a gente absorver isso, demanda um tempo, né? E a gente precisou desse tempo para poder absorver isso e entender que, na verdade, o método ágil, pelo menos para a gente, né? A gente tem dessa forma, não é rápido, não é fazer rápido as coisas, mas é fazer de forma assertiva, né? É você ter ali os objetivos claros, traçar o planejamento e tentar fazer as coisas nos seus devidos momentos, né? De forma assertiva, para ter a informação ali correta e a coisa desenvolver. Então a gente teve esse período inicial que a gente teve uma certa dificuldade para poder fazer, mas depois realmente, como o Rafael mesmo falou, né? Depois que a coisa entrou mesmo no sangue, vamos dizer assim, né? A coisa conseguiu rodar legal. E precisou realmente ter um membro ali estratégico, né, como o Rafael, para poder falar assim, pessoal, vamos voltar aqui e tal, porque senão a coisa meio que começa a fluir, né. Então foi muito, muito bacana mesmo esse processo. Massa. E o CDE rodou bem entre vocês? Vocês abandonaram? Porque teve a equipe já em outros momentos que chegou um ponto que eles deram muita continuidade assim, no uso do CDE. Para vocês foi bom? Ajudou? Não ajudou? Como é que foi? Então, o atual Capenga, né, que substituiu o Instinct, ele, pessoalmente, eu não gostei dele.
pessoalmente, visualmente, eu sou muito... O programa é bonito, então eu consigo trabalhar. Se o programa for um layout por mais ou menos, meio que estimula, né? Trabalho ali. Mas, enfim, tem momentos que já tinha passado, por exemplo, a 30%, 40% do trabalho, e a gente estava entendendo a onda do CDE, como ele funcionava. O carregar os IFCs de A-meio 3D, por exemplo, nele, foi algo que a gente viu depois, que me parece até um absurdo, né, quando falo. E dentro do software dos CDEs apresentados, mesmo não tendo todo o fluxo do processo BIM, por exemplo, o Trimble Connect, ele atendeu muito bem. Visualmente, o Trimble Connect, ele foi, vou falar assim, ele foi quase que 90% responsável pela compatibilização visual. Porque era muito mais fácil de mexer, ele é muito mais interativo. Então, toda vez que carrega os arquivos, a mudança de cor ou disciplina é mais fluida e você consegue, de fato, enxergar todo o modelo. Agora, é claro que tem as suas falhas, não é completo, né? Então, o carregar arquivos com Word, os arquivos dos próprios software, né? Os arquivos, esqueci o nome. Nativos, os arquivos nativos do software, então já tinha uma certa dificuldade. Agora, nós tivemos que manter automaticamente os dois controlando. Então, eu acho que de aprendizado que nós pegamos quanto a isso foi que tem que se testar o CDM. Tem jeito. Se não tiver uma avaliação criteriosa, se o CDE vai ter aderência à equipe, não vale a pena investir. Pois, boa. Chegando agora na conclusão do trabalho de vocês. Vocês fizeram a apresentação. Eu vou fazer um pedido que não estava no script, tá? Sabe aquela coisa de quem sabe faz ao vivo? Então, eu pediria, Rafa, que tu apresentasse aí pra gente rapidamente, com base no vídeo que vocês entregaram no final, que trabalho foi esse que vocês fizeram ali ao longo de quase um ano? Mas agora foi quase de surpresa. Bom, a gente desenvolveu um edifício corporativo, né? Um edifício de escritórios. A gente tinha os objetivos, né, de desenvolver o projeto completamente, conversando, evitando retrabalhos, tentando conceber ele como um projeto real, né, como se ele realmente existisse, e tentar fazer o processo mais ágil possível. Inicialmente, a gente definiu uma cidade em específico, né, para essa questão de realismo, tentando já entender em torno, as condições, os parâmetros de zoneamento, com um terreno específico, né, para poder atender essa realidade local, considerando já as questões do local, questões de zoneamento, e a partir disso, de todas essas informações que foram coletadas, a gente fez um estudo de um organograma funcional, entendeu realmente a dinâmica do projeto, né, como ele funcionaria, né, a setorização e tudo mais. E a partir disso, como um projeto prévio, a gente já partiu para modelagem já em BIM. Isso foi feito previamente em CAD, só para ter um esboço, né, já entendendo os gabaritos, e já passamos isso para o... Ali a gente pôde entender um pouco melhor como era já em 3D, né, já com a volumetria, já entender um pouco mais de informações um pouco mais precisas e mais detalhadas. A partir disso, a gente conseguiu, com o projeto base, a gente passou já para as disciplinas complementares, né? Então, a gente teve alguns retrabalhos, poucos retrabalhos, porque a gente, com a informação do grupo, né, todo mundo começou a agregar informações das suas disciplinas. Então, a parte de esquadrias foi trazida informação, a estrutura foi agregada, né, os detalhes específicos. Então, cada um do grupo foi adicionando esse projeto inicial, né, já em nível de volumetria,
foi incorporando informações que foram aprimorando o projeto. Então ali a gente tem, por exemplo, o projeto hidráulico, né, que a gente já conseguiu ter os conflitos, porque já tinha sido pré-concebido, já tinha sido pré-setorizado tudo, e algumas coisas a gente foi mudando durante o processo, porque até pela aquisição de mais integrantes do grupo, que tinham mais habilidades, com mais informações que a gente não tinha nem previsto de colocar, a gente foi acrescentando, né, nesse processo de amadurecimento de projeto. Até como a gente pode ver agora, né, essa parte de elétrica e de automação de dados, boa parte a gente não tinha nem considerado, porque a gente não contemplava, a gente não tinha informação, nem precisa de nada, e a gente foi ajustando o projeto. Conseguiu, né, não ter grandes modificações, porque já estava tudo meio pré-setorizado, já tinha os gabaritos pelas alturas para elétrica, para hidráulica, e então a gente conseguiu incorporar mais, fomentar mais os níveis, né? E ali, a partir daí também a gente já planejou o HVAC, já tinha sido feito um pré-dimensionamento, e a gente tentou, né, todos os leigos no assunto, mas a gente tentou estudar por fora como funcionar, né, um pré-dimensionamento, entender como é que funcionam os sistemas e tentar fazer o melhor possível, o mais próximo do que é o real. Aqui é a parte de esquadrias, que a gente tem um especialista que ele chegou num nível de detalhamento absurdo, que é até no nível de execução de obra, como cada item ia ser deslocado em qual momento da obra. E foi fantástico, né? Porque a gente não imaginava que era tão complexo e tão interessante assim. E tanto que a gente conseguiu também desenvolver também a parte de Breeze, né? Foi usado programação visual, e também era uma área que ninguém conhecia, e então que foi agregado a esse sistema de Breezes de esquadrias. Então foi uma coisa extremamente rica, né? Que foram camadas sobre camadas sendo criadas e sendo aprimoradas. Então, a partir dali, né, de todo esse planejamento, de todo o projeto, a gente conseguiu desenvolver o planejamento de obra, né? Foi feita a alocação dos espaços específicos. A gente não conseguiu desenvolver completo, até por causa de questão de processamento, mas a gente conseguiu desenvolver parte das disciplinas, né? Parte de estruturas, as áreas de fechamentos, coisa que também ninguém havia domínio prévio, né, das disciplinas. Mas tinha aquela noção, mas foi uma experiência nova, desenvolver com um programa específico, né, específico nessa parte de cronograma, de obra e como íamos sendo desenvolvidos. E a gente conseguiu também fazer a parte de estimativa de custos, né? Conseguimos pegar parte das disciplinas. Eu acredito até que tenha sido... A gente tinha previsto que era para fazer um tanto, mas foi possível desenvolver muito mais do que previsto, né? Tanto... Eu não consigo nem numerar o tanto de itens que conseguiram ser orçados, porque o trabalho foi forte, assim, de objetivo de conseguir. Aí também foi feita a parte de eficiência energética, né? Foi feito o estudo de um pavimento. O intuito era fazer o prédio completo, né? Mas a gente vai se adaptando conforme a realidade. E foi feito um estudo, um comparativo, né? De cenários. Agora a gente tem a parte... Eu acabei de perder qual que era esse tópico em específico. Era do Kobe. É do Kobe. Do Kobe foi feito a gestão teve alguns problemas, né, para conseguir trazer, para compatibilizar, porque a gente usou vários softwares diferentes, ArchiCAD, Revit. A princípio foi demodelado em ArchiCAD, mas aí no final a gente fez essa parte de Kobe, seleção de quantitativas e colocar informações, foi feito em Revit. Então foi uma experiência diferente, né? Fomos adaptando, e também foi feita a parte conseguimos fazer a parte de coordenação pelo Solibri. Ali a gente conseguiu, digamos, fazer o ajuste fino do projeto, né, porque muitas coisas tinham sido já por base de conversa, tinham sido pré-processadas, né,
então não teve tantos conflitos. Mas ali era o ajuste fino de geometrias. Com isso, a gente conseguiu também fazer a parte do render, né? Que esse foi feito no Twinmotion. A gente conseguiu até dividir em outros programas, mas esse foi em específico no Twinmotion. E já foi conseguido analisar vários cenários. Havia alguns conflitos de versão de modelagem. Agora talvez eu vá falar alguma besteira. Mas tinha algumas questões de aplicação de materiais, então foi estudado qual era a melhor forma de exportar os itens, né, para os outros espaços. Aqui agora a gente viu um pouco da parte do que foi sempre aprimorado sempre todo o processo. O inicial é muito diferente do que ficou o final. Mas foi sempre evoluindo, junto com o processo de projeto, né? E foram acrescentando camadas. Aqui a gente fala um pouco do processo colaborativo, né? Que, explicando um pouquinho, até a gente conversou já, que foi feito o Kanban através do Trello, algumas coisas a gente já conseguiu identificar antes, então pelo CDM, a gente foi tirar lá as medidas e já conseguia entender, ver todo mundo junto ali, como estava sendo desenvolvido. E aqui um pouco das imagens finais do projeto, né? Algumas visuais já com o produto finalizado. Aqui a gente aparece um pouco da parte de renders, mas também já vai aparecer um pouquinho já das geometrias puras, né? Das disciplinas desenvolvidas por todas. Acho que esse foi feito no Trimble, se eu não me engano, que até como a gente disse, a visualização fica muito melhor de visualizar, então a gente conseguiu criar essa animação contemplando todos os itens, né? E aqui, para finalizar, um pouquinho das imagens de renderizais, já humanizados, né, dos espaços e dos ambientes. O que mais poderia adicionar? Bom, o projeto realmente foi bem pensado. A gente pensou realmente nos mínimos detalhes. Talvez até a gente não conseguiu mostrar tudo isso nas imagens finais, mas aqui um pouquinho do panorama do que usamos que foi entregue. Muito bom, muito obrigado, Rafa, pela explicação. Tá assim no susto, mas você mandou bem. Mas, como eu disse, quem sabe faz ao vivo. Isso é verdade. Já que a gente não fizemos ao vivo na hora, agora está ao vivo. Exatamente. A vingança. Mas, gente, ficou muito bom, parabéns mesmo para o trabalho. Encaminhando aqui para o final da nossa conversa, eu queria que vocês fizessem as considerações finais, envolvendo também o daqui para frente, né? Porque, como eu comentei no começo, vocês, depois dessa experiência, resolveram também dar continuidade a essa colaboração, se juntando em torno de uma empresa, e que nessas considerações finais vocês possam também ter espaço para comentar sobre isso, e se já quiser fazer alguma propaganda à vontade, tá bem? O microfone é de vocês, fique à vontade. Não, assim, a gente teve essa experiência que a gente teve no Master, ela foi realmente muito, muito rica para a gente, e abriu realmente horizontes, né, para a gente, na nossa mente, e esse desejo, essa vontade, de alguma forma, né, de contribuir, né, mesmo que de forma pequena, mas contribuir com a metodologia BIM, né, dando o nosso esforço, o nosso trabalho, a gente realmente se sentiu bastante estimulado para isso, né? A gente entende realmente que é uma metodologia que realmente disruptiva, né? Porque a gente já teve bastante experiência de trabalho com o sistema CAD de diversas maneiras, e trabalhar de forma colaborativa utilizando um BIM foi uma experiência riquíssima para a gente. A gente teve um aprendizado realmente com o Master que a gente não poderia imaginar, né, nesse sentido. E ao longo do processo a gente teve essa oportunidade, né, de construir vínculos, né, entre nós, a ponto realmente de estimular a gente a criar, né, uma empresa para poder exatamente trabalharmos juntos, né,
e ter essa possibilidade de avançar, né, e fazer parte aí desse processo, né? Logicamente, né, entregar para a sociedade também, né, tudo que a gente conseguiu aprender ao longo desse master, né, de forma muito rica e muito interessante. E o nosso objetivo, né, agora, a partir daqui para frente, é exatamente isso, né, fazer parte desse universo aí, né, com a empresa que a gente está criando, né, que já teve lá o seu embrião ali no Master, né, onde a gente teve a oportunidade de trabalhar de diversas formas, né, trabalhar sobre estresse, trabalhar de uma forma realista, né, a gente teve a possibilidade, de fato, de sentir as dores, né, de todas as formas. As dores das disciplinas em si, que acabam acontecendo ao longo do processo, né, a possibilidade que a gente tem de trabalhar, de trazer, né, todas as necessidades, né, desde o início do processo, justamente para poder você conseguir trabalhá-las e evoluí-las junto. A gente teve a oportunidade de entender como é que seriam, né, até os requisitos do cliente, né, anteriormente, né, e pensar no produto à luz disso. Isso foi muito importante. Então, toda essa experiência nos encorajou, de alguma maneira, né, a colocar isso em prática e ter a possibilidade de continuar esse vínculo que foi tão intenso, né, e tão importante para poder a gente, de fato, seguir em frente e utilizando, né, o BIM como uma ferramenta importante no nosso fluxo de trabalho, né? Maravilha, você deixou agora o pessoal em maus lençóis. Cada um vai ter que falar uma coisa mais bonita agora. Mas eles são bons nisso. Manda, Brada, considerações finais, quem mais? Eu vou falar eu- o time que tá ganhando, não se mete, e passa a palavra pro Henrique. Eu concordo com o que o Adilton disse. E a gente teve dois grandes incentivadores, né, para a formação aí, para a construção dessa empresa, né? Foram o nosso orientador, né, o Rafael, e você, né, professor Rogério, que também nos disse isso em alto e bom som. Se vocês não montaram ainda uma empresa, vocês estão perdendo dinheiro. Eu acho que não tem incentivo melhor do que esse. E a gente, desde então, a gente vem realmente, sempre que a gente conversava junto, falava, e aí, será que dá certo? Será que a gente consegue? Como é que seria? O que a gente faria? O que a gente pode vender? O que a gente pode entregar? A gente foca em um nicho só, a gente foca em tudo. E né, a gente, inclusive, fez uma reunião com você, né, Rogério, também com o orientador, para alinhar exatamente isso daí, para não sair também atirando para todos os lados, para não dar tiro no escuro, né? E a gente está caminhando, temos acho que posso falar, galera? Temos aí um nome já da empresa, temos Instagram, temos site, a gente já está assim, caminhando bem, a gente quer trabalhar. Exato. A gente precisa agora trabalhar. A gente já tem isso tudo. Vou deixar o Rafa falar aí, porque o nome vem dele e a gente abraçou a ideia. Maravilha. Bom, o nome é Zenit Collab, não sei, para um pouco Zenit Collab, que é uma empresa que, na verdade, eu já tinha idealizado há pelo menos 2 anos, que era basicamente o que estamos nos propondo a fazer. Então, assim, só que nesse tempo tive alguns sócios, só que não era muito longe da proposta. E assim, na verdade, eu estava abandonando essa ideia, o nome da empresa, porque não fazia sentido. E o Master veio ressuscitar, assim, com toda a força, porque é exatamente a proposta, que são várias pessoas em lugares diferentes, com capacidades diferentes, profissões diferentes, né, mas que todo mundo se complementasse, a gente pudesse atuar de forma geral, não só aqui no Brasil, quanto fora. Então a ideia era pessoas que se complementassem e trabalhassem colaborativamente. Então meio que o ideal virou realidade, né? Agora a gente, como é uma equipe multidisciplinar, cada um tem uma competência diferente, todo mundo se integra de uma forma diferente, consegue entregar um produto completo, né?
porque não é um produto generalista, a gente consegue resolver qualquer problema, né? A gente consegue conversar e desenvolver junto e trazer soluções, né? Então, é um pouco sobre isso, né? Então, a gente tem empresas, Zenit Collab, podem seguir no Instagram, zenit.collab. Tem o site também, que está em fase de adaptação, né? De migração, mas é zenitcollab.com. E, bom, acho que é isso. Legal. Todos esses links vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Porque aí quem quiser saber mais, basta ir lá na descrição e olhar. Considerações finais, Renan. Olha, é até difícil falar depois de tudo isso. Ainda mais eu que sou um cara mais quietinho. Mas tudo que falaram é verdade. A gente se propôs a fazer algo bom e a gente se propõe a fazer algo bom. No que a gente... Agora fica estranho falar isso, fica muito redundante, mas tudo que a gente se propõe a fazer, a gente se dedica de corpo e alma como se fosse a última coisa que a gente faria na vida. Todo mundo aqui é muito focado, todo mundo aqui é muito responsável, todo mundo aqui tem um nível de maluquice por conta do perfeccionismo que todo mundo tem, porque a gente fez o projeto e a gente sempre falava, o projeto a gente não termina, a gente desiste. Porque se fosse do jeito que a gente queria, a gente não entregava nunca. A gente diz que a gente abandona ele, porque enquanto estiver dentro do escritório, está melhorando. Exatamente. A gente estava sempre buscando melhorar aquele pelinho no ovo que a gente achava. Então eu não acho que vá dar errado algo que já nasce nesse nível de comprometimento. Legal, muito legal. Esses dias eu vi um cara da área de marketing falando que ele acredita que todo mundo tem que ter um pouquinho de loucura, né? E muita também já complica, mas um pouquinho de loucura é importante. Mas se você junta aqui um pouquinho de loucura de cada um de vocês, aí dão 5 doidos muito, muito bons. Eu acredito bastante, assim, tenho acho que bastante convicção que daqui para frente tem tudo para dar certo. Por mais que todos tenham passado pelo Master, eu acho que ninguém se transformou durante o Master. A gente agregou o conhecimento. Essa ideia de cada um, né? Veio antes disso. A gente não forjou ninguém durante o Master. A gente adquiriu mais conhecimento, né? E melhorou os processos. Então, assim, a partir daí, quando a gente tem pessoas focadas, pessoas do bem, né? Não tem como dar errado. Então, eu tenho certeza que quem contratar a gente futuramente vai tenho certeza que não vai se arrepender. Não tem erro. Boa, muito bem. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo, de coração. Foi muito bom, não só essa conversa, mas foi muito bom passar esse período de curso com vocês, né? Das nossas aulas também intermináveis. Eram aulas que era para ser 1h30, durava 3. E que a turma de vocês sempre muito participativa, não só a equipe de vocês, mas a turma mesmo, todas as outras equipes, sempre muito participativa, muito empenhada em fazer, tanto que o nível dos trabalhos estão muito bons e de todas as equipes, é impressionante, tá? Muito, muito, muito bom mesmo, vocês estão todos de parabéns. É uma pena que a gente tenha acabado o Master, porque vamos agora partir para essa outra parte da jornada, que claro, todo mundo, a vida segue, né? Mas a gente tem certeza que a gente ainda vai se encontrar aí pela frente, vamos fazer algumas coisas juntos, vamos ver ainda o nome da empresa aí figurar na internet, em todo canto, tá bem? Desejo muito boa sorte aí para vocês, muito sucesso. Muito obrigado novamente por terem participado aqui conosco. Quem ficou com a gente até aqui, considere se inscrever, curtir e compartilhar, tá? Para que esse e outros conteúdos possam ir para mais pessoas. Muito obrigado a todos e até a próxima.